Sejam todos bem-vindos a esse nosso encontro, a nossa live, que dará continuidade à temática do suicídio. E hoje nós convidamos a psicanalista e psicóloga clínica Márcia Wisniewski-Schally, que é membro da Associação Psicanalítica de Curitiba, é formada em psicologia pela Universidade Federal do Paraná, ela atua na clínica há mais de 25 anos e é mestranda e pesquisadora em educação, especialista em psicopatologia da infância e adolescência. Márcia vai falar um pouquinho também sobre a pesquisa que ela desenvolve em outro campo de estudo, junto a outros grupos de pesquisa, que são referências em nosso país. Então, Márcia, você irá desenvolver o tema sobre o mal-estar e o suicídio na adolescência, na atualidade. Um tema muito caro, muito preocupante para as famílias, pais de adolescentes, para os entes que se preocupam com esse sofrimento que anda aumentando, né? Você vai abordar um pouquinho as informações também sobre os índices desse acontecimento na polis. Então, seja bem-vinda, Márcia, fica à vontade e vamos iniciar. Obrigada, Madalena. Eu acho que é sempre bom a gente trazer esses assuntos, ainda há muito tabu em relação a falar sobre o suicídio na nossa sociedade, e nós precisamos expandir com mais fala, com mais debates sobre esse tema, porque isso implica em expandir uma escuta aos adolescentes, principalmente, já que hoje vamos tratar desse tema, né? E uma escuta dos adolescentes, não só no âmbito da clínica, mas em outros âmbitos, como também na escola, por exemplo, né? Então, eu venho estudando já esse tema sobre a adolescência, a subjetividade, o laço social, porque estudar a adolescência implica em tudo isso, né? Então, a adolescência, por si só, já implicam questões psíquicas, questões sociais, questões políticas, questões familiares, então, de certa forma, é um tema bastante amplo. Então, eu venho fazendo já esse estudo há bastante tempo, eu fui um pouco também para a área da educação, porque eu acho que tem muitos dispositivos da cultura que também são transmitidos através do processo educativo, da escola, que fazem parte da constituição da subjetividade aí do adolescente. E, recentemente, comecei a participar do núcleo de pesquisa em psicanálise, educação e cultura da Universidade do Rio Grande do Sul. Então, bem recentemente, mas já tem contribuído também para a minha pesquisa. Então, eu vou trazer primeiro alguns dados que é do Ministério da Saúde. Esses dados são de um boletim que foi lançado em setembro de 2021, e os dados, eles se referem desde um estudo desde 2010 até 2019, com relação ao suicídio e também às lesões autoprovocadas. É interessante a gente perceber que dados oficiais sobre isso a partir de 2019, que já inseriam o período da pandemia, eu não encontrei exatamente dados muito oficiais sobre isso. Então, provavelmente, quando saírem, nós teremos novas notícias aí a respeito disso, porque foi um período atípico aí vivido por todos nós. Então, esse boletim, ele traz também alguns dados, né, que jovens entre de 15 a 29 anos, que é considerado pela Organização Mundial da Saúde, o suicídio tem sido a quarta causa de morte no mundo entre os jovens. Onde cerca de 700 mil pessoas cometem suicídio anualmente. E então, o suicídio, ele também vai envolvendo esses aspectos psíquicos, sociais, políticos, econômicos, por isso que é um tema bastante complexo, porque ele é considerado um fenômeno multicausal, e que produz também impactos, tanto individuais quanto coletivos.
e ele vai afetando pessoas de diferentes origens, cultura, sexo, idade, classes sociais, então não excluiríamos ninguém ao falar, né, de suicídio aí na adolescência. Então, o Brasil, entre 2010 e 2019, ele registrou 112.230 mortes por suicídio, um aumento expressivo de 43% no número anual de mortes. E a maior incidência, como a gente já tem visto nas redes sociais e em outros canais que já tem sido publicado, a incidência maior dos suicídios tem sido na região sul do Brasil, região norte e centro-oeste. E, claro, que também outros dados que nós já conhecemos, que já é bastante divulgado também, que o suicídio sempre se dá mais entre os homens do que as mulheres, numa proporção de 4 vezes mais entre os homens do que as mulheres. Também porque, embora existam mais tentativas entre as mulheres, há mais fatos consumados entre os homens pelo próprio método, né, de suicídio, que se dão por arma de fogo e envenenamento. Esses são as condições, né, que essas pessoas buscam, né? E a maior causa delas, às vezes, é cometida na própria residência, né? Os fatos são acontecidos na residência. Então, entre os adolescentes, há um aumento nas taxas de mortalidade por suicídio de 81% no período de 2010 para 2019, o que é um número, assim, bastante assustador e preocupante. Então, é muito importante que a gente possa, desde o trabalho da clínica, como o trabalho de pesquisas, que possamos nos situar sobre o que vem acontecendo na nossa realidade, na nossa cultura, e que esse estudo todo é importante porque, além de ter um olhar diferenciado para esta clínica, é importante que o governo possa estar trabalhando em cima de políticas públicas realmente efetivas no combate a essa mortalidade, né? Aí, em relação às lesões autoprovocadas, que na clínica também a gente se depara com bastante frequência, dos jovens que se cortam, se queimam, né? Também temos dados expressivos sobre isso, né? Então, foram registrados 124.909 casos no país, também nessa data que nós estamos trabalhando, né? E sabemos que esses dados, eles são subnotificados, isso, né, porque as pessoas nem sempre levam isso, tanto o suicídio como a autolesão, e isso às vezes não chega nos meios, principalmente nos meios da saúde, da assistência básica à saúde, que vão fazendo aí esses registros, né? Então, esses seriam, assim, alguns dados, assim, mais atuais, para que a gente possa estar trabalhando um pouco em relação a isso, né? Bem, o que a gente poderia priorizar nesse sentido é pensar um pouco assim, qual o imaginário social que nós temos a respeito disso, o imaginário social sobre os vários discursos que nós temos aí na nossa sociedade, discursos esses que sempre estão permeados por questões políticas hegemônicas aí do poder dominante, e de que modo que a gente possa ver ou entender o adolescente num desamparo discursivo, né? Então, o sujeito, ele vai sendo marcado por essa linguagem discursiva, isso produz um efeito, isso tem um efeito sobre o sujeito, né? E aí nós podemos nos perguntar de que desamparo discursivo é esse que nós estamos falando. E aí nós poderíamos traduzir isso de várias maneiras, como questionando que projeto de juventude o Brasil tem para os nossos jovens,
que políticas públicas, ou qual a perspectiva que os nossos jovens têm aí para o futuro, pensando na própria existência, no sentido da vida, que perspectivas estão sendo oferecidas aí aos jovens. Então, são essas as questões, assim, que eu penso que nós precisamos estar ampliando aí quando a gente fala desse tema, né? E aí, como é algo que na clínica vai se apresentando, não é? Sempre na clínica psicanalítica, é pensarmos sempre a subjetividade da nossa época, a subjetividade em cada época, onde a gente poderia pensar como a adolescência foi se constituindo desde o surgimento dela, como também uma construção no imaginário social a partir do século XX. Então, toda a constituição do imaginário social sobre a adolescência, as várias adolescências em cada época, como cada geração viveu a sua adolescência e quais foram as situações que foram se produzindo. Porque a subjetividade, nós também temos que entender que não há uma única subjetividade dependendo do local onde esse jovem vive, mora, reside, em que classe ele se situa. Então, no próprio Brasil, nós podemos falar de várias culturas, uma diversidade cultural muito grande, e às vezes as políticas, às vezes não, acho que aí a gente pode afirmar que as políticas, elas são produzidas, planejadas, muitas vezes sem levar em conta essa diversidade cultural que nós temos em todo o país. Ao exemplo disso, né, outro aspecto que eu venho estudando, são as políticas e as mudanças, por exemplo, para o ensino médio. Então, onde vem, né, uma nova lei, vai instituindo uma mudança para o ensino médio, sem levar em consideração as especificidades aí de cada região. Então, esse poderia ser um exemplo, né? Então, subjetividade e mal-estar, acho que são as duas coisas que vão, pelo menos, despertando em mim, interrogando muitas questões na clínica, no trabalho com o jovem, onde eu vou escutando tanto dos jovens, quanto de pais ou de professores, quando a gente entra em contato, faz visita às escolas, a gente vai entrando em contato também com professores, que vai falando de sintomatologias que esses jovens vão apresentando. Então, é muito mais amplo, né, a gente pensar em vários tipos de sintomas da época, né, e de que forma que eles se produzem. Então, vejam, no ambiente escolar, é muito comum a gente escutar, por exemplo, os educadores falando dos alunos que são agressivos, que não têm limites, que há um fracasso escolar, hiperatividade, enfim, várias manifestações, isolamento, condutas antissociais, que são manifestações de uma sintomatologia de como esses jovens podem se fazer representar nesse social. Uhum. Tá? Na clínica, a gente também vai escutando, a partir dos relatos de jovens, uma sensação de desamparo, uma falta de sentido na vida, muitas vezes um sentimento de vazio, às vezes um relato de não se sentir confortável, de pertencer a um ambiente, a um grupo, como se não houvesse lugar para existir. Então, são várias as maneiras como os jovens podem estar se manifestando. E o interessante é que o sintoma, quando a gente vai falando de sintoma, então, social, porque eu entendo o sintoma desta forma, na leitura do estudo que eu venho fazendo, que o sintoma social, ele vai trazendo uma característica, tanto de resistência a isso que é apresentado ao jovem na nossa cultura, não é? Que vem a ser também uma denúncia desse social, né?
do que esse social vai trazendo para o jovem, que é justamente isso, quando a gente fala de um sintoma, e que eu gosto muito de uma expressão de um psicanalista, que é o Marcelo Pereira, quando ele fala assim, o sintoma quer falar, e nós precisamos escutar o que o sintoma quer falar. Logo, se nós estamos entendendo isso como um sintoma social, então esse sintoma ele é situado aí, numa época, num tempo, numa história, e nós precisamos estar olhando para isso. Né? Então, embora eu comece aqui falando sobre alguns dados para que a gente possa situar o problema e as estatísticas, que eu acho que são dados que a gente não pode desconsiderar, mas nós temos que ter um outro olhar, que é como esse jovem, adolescente, que vai saindo do seu laço familiar, das relações parentais, vai entrando na adolescência com as mudanças pubertárias, as mudanças no corpo que vão ocorrendo, e a forma que esse jovem busca se situar no laço social. Então, a gente chama isso de uma passagem adolescente. E é quando o adolescente ele vai entrando em contato, então, com essas mudanças corporais e com uma reconfiguração da imagem de si, e lidando também, então, com aquilo que a gente chama o real do corpo e o real do sexo, que é quando o jovem, então, começa a entrar mais em contato com a sua sexualidade e de que forma que ele vai se posicionar, se representar em relação a isso. Então, são muitas mudanças aí que vão acontecendo para o jovem adolescente, e que, se formos lembrar o que o Freud já nos trazia e nos lembrava, né, o Freud escreveu sobre a questão do ideal do eu, né, então, aí nós podemos também questionar que ideais a sociedade está oferecendo ou exigindo desses jovens, né, porque o ideal justamente demarca uma fronteira entre o individual e o social, que é o momento que o jovem, então, está indo mesmo para esse situar-se no ambiente social, né? E esses fenômenos que ele vai encontrando, né, tentando se reconhecer na cultura, um lugar para ele nessa cultura, ao mesmo tempo que essa cultura vai incidindo sobre a subjetividade aí também do jovem. Então, o jovem recebe uma influência da cultura, mas ele também expressa essa cultura. Então, se nós queremos ter uma leitura a respeito do mal-estar no social, nós precisamos olhar para os adolescentes, porque eles vão demonstrando em ato, na fala, nas suas práticas, o mal-estar que os vem abatendo. Porque esse mal-estar não é só do jovem, é de todos nós dentro dessa cultura. Pode falar, Madalena. Sim, essa questão é muito importante, Márcia. Parece que há uma exigência muito idealizada sobre futuro, performance, sucesso, o acesso à informação, o acesso ao que circula como referências de ideal, de sucesso, né, de jovens, que esses adolescentes têm acesso, acaba forçando, pressionando, não é? A própria resposta que eles não conseguem dar diante de um ideal tão grande suposto, muitas vezes pelo social ou pela família, né? E também parece-me que a solidão das telas, né? Porque estão todos muito acompanhados pelas telas, mas muito ensimesmados, muito sozinhos ao mesmo tempo. E essa palavra que deveria, né, circular mais na presença de outros, ou um lugar que eles pudessem falar do sofrimento deles, da angústia deles, um lugar que eles não encontram, porque os jovens e adolescentes são convocados a apresentar uma imagem feliz, né? De produção de estudos, de serem bem-sucedidos na escola, de serem populares, né? Sim, os ideais desta época que vão sendo apresentados. Sim. E que vão sendo potencializados no que a gente vai chamando de uma cultura digital, porque é uma nova cultura que vai se estabelecendo. Então, se alguns anos atrás, até com o início ali ainda da internet,
nós poderíamos ali falar sobre o mundo virtual, o mundo real. Hoje nem mais é possível falar disso de uma forma desconexa. É como se fosse uma coisa só, né? Então, estar na cultura digital é um modo de estar sem essa divisão de dizer estou conectado ou estou offline. Já não é mais possível a gente falar disso, né? Então, dentro disso que você estava trazendo, desses ideais aí que são apresentados ao jovem, é a mesma configuração de uma arquitetura social que foi mudando, e isso foi mudando basicamente a partir da primeira Revolução Industrial, mas a partir da quarta Revolução Industrial, uma mudança ainda maior. Então, o que a gente vê é uma arquitetura social que foi modificando sob uma lógica, que é a lógica do capital e do discurso neoliberal. Porque essas exigências todas que você estava falando, vêm de um discurso totalitário, um discurso autoritário, como se houvesse aí né, um imaginário aí de que tudo é possível, da completude, que aí já é uma negação da falta, de uma falta como a falta constitutiva mesmo do sujeito, né? E aí isso vai ganhando, então, novos contornos mesmo, pela cultura digital também, que traz esse cenário que você estava falando, um cenário competitivo, alta performance, um sucesso que é sempre inalcançável, né? Então, é, a gente vê já no discurso do jovem uma angústia, quando eles têm que fazer escolhas, principalmente quando vão chegando próximo, às vezes é época de vestibulares, e uma angústia grande de dizer assim, eu não posso errar, eu tenho que acertar de primeira. Então, veja o tamanho da exigência e eu olho e digo, mas como assim não pode errar? Da onde que vem isso? Né? Que imaginário que se criou aí? Esse é o discurso que eu estava falando de um discurso do desamparo. Tudo é colocado sob a responsabilidade do sujeito. Então, você não pode errar. E se você errar, a culpa é sua, o problema é seu. Essa é a base do discurso neoliberal, né? Sim, Cada um exatamente. passa por si, é solitário, né? É Uhum, exigido o sucesso, a performance, por conta e responsabilidade de cada um. Não importa se ele nasceu numa situação X ou Y, se ele teve acesso à educação, né, ou não teve, como outros tantos tiveram, ele é uhum, exigido a dar a mesma resposta. Não importa, não é considerado se ele teve traumas de infância, se ele teve lutos não elaborados, a performance ela vai, ela vai por um campo de resposta, não é? De resultados. uhum, Mas cada um tem uma subjetividade, cada um tem uma história anterior, né? Cada um teve acesso bem diferente às ferramentas e meios, né, de conhecimento, de produção de trabalho, enfim, né? uhum. Mas que muitas vezes isso não é considerado, porque se você não está atendendo a essas exigências que são colocadas, é, você também pode ser descartado. E essa é a angústia que vai surgindo aí também, porque nesse discurso, que tem uma outra fala, às vezes, que o jovem traz, que é, eu sou invisível, ninguém me enxerga, ou eu passo desapercebido, e aí fica a coisa idealizada, às vezes, daquele colega que é popular na escola, ou que de alguma forma conseguiu uma certa popularidade, e se então eu não sou popular em nada, logo eu não tenho um lugar, eu sou invisível. Então, essa fala da invisibilidade tem sido muito frequente, pelo menos na minha escuta, na minha clínica, eu tenho observado muito isso. A ideia de que, então, eu sou invisível. Porque eu tenho que ser bom, eu tenho que ser esperto, ou eu tenho que estar na moda, porque a cultura digital também traz, né? Eu acho que a gente pode ver assim, é uma nova forma de expressão do jovem, ele ganha espaço na cultura digital, na forma de ter amigos ali, então a gente poderia dizer assim, que por um lado, até para aquelas pessoas que podiam ter mais dificuldade no contato e na relação social, as redes sociais favoreceram isso, porque dentro da sua casa, do seu espaço, essa pessoa consegue se relacionar, estar conectada, enfim, nós podemos ver muitos benefícios aí
das tecnologias da informação e comunicação. Mas, por outro lado, a gente tem que pensar que as redes sociais, toda essa tecnologia, elas não são neutras. Existe sempre algo por trás disso que tem suas tendências. Então, por exemplo, quando quer se lançar uma moda para os adolescentes, é através das redes sociais que se lança. E os jovens, muitos vão sendo, a gente pode dizer assim, alguns vão sendo capturados por isso, não todos, porque tem sempre o processo que a gente vai falando de identificação, com o que o jovem vai se identificando. Então, o social, ele oferece, a cultura oferece inúmeros recursos para que o jovem possa ir se identificando. São vários referenciais, então não há uma ausência de referenciais, são vários. Mas a questão é sempre com o que cada jovem vai se identificando. Então, assim como o jovem vai se utilizando disso que a cultura vai ofertando, esses dispositivos para que o jovem possa ir constituindo-se na sua subjetividade, na sua singularidade, também existem os riscos. E esses riscos, às vezes, passam um pouco desapercebidos, né? Então, há o risco da exposição, por exemplo, há o risco de formação de grupos que, inclusive, fazem apologia ao suicídio também, ou ao cortar-se, automutilações, então, também existem grupos nesse sentido, porque ali na internet tem de tudo, né? Como a cultura digital, ela vai estando sob o domínio do discurso, da lógica do capital, do discurso neoliberal, é nesse sentido que a gente pode ver, não há neutralidade nenhuma. E muitas vezes o jovem ainda não tem ainda a maturidade suficiente para poder perceber isso e poder pensar sobre a posição que ele vai ocupar diante disso tudo. Né? Então, muitos jovens acabam, às vezes, se expondo, depois acabam se angustiando quando essa exposição foi demais, ou quando essa exposição não veio junto de um processo elaborativo, né? De ter uma formulação de sentidos para isso que ele está vivendo, né? Que é viver vivências que podem se transformar em experiências a partir do momento que se tem uma elaboração em cima disso. Senão ficam apenas vivências meio que repetitivas, mas que às vezes nada se elabora em cima disso. E é necessário justamente que talvez aí o espaço onde o adulto poderia entrar mais na relação com o jovem, de como promover esses espaços de elaboração. E penso que a escola é um local que tem muitas condições de fazer isso, né? De expandir essa fala, porque quando a gente vai falando de mal-estar, em sofrimento psíquico, isso está dentro da escola também, e não somente em relação aos jovens, mas aos docentes também, a toda a comunidade, né? Então, quando a gente fala em sofrimento psíquico do jovem, mas a gente não pode esquecer de que aquele educador que está lá também vive seu sofrimento psíquico, também está sendo submetido a toda essa lógica da qual nós estamos falando, né? Então, são aspectos aí que vão se apresentando com uma complexidade para que a gente possa pensar sobre essas questões, porque o nosso foco, enquanto psicanalistas, é pensar sobre o adoecimento mental, mas não nessa lógica capitalista que também vem de nomear ou dar diagnósticos nessa linha, que aí a gente entra por uma questão que também a gente precisa questionar, que é a da medicalização e o excesso de medicação já entre crianças e jovens, como uma forma, talvez, de aliviar um sofrimento do qual não se pode falar. Sim, que acaba embotando o sofrimento, né? Uhum, sim. Que acaba trazendo um efeito muito angustiante para esses adolescentes ou esses jovens que aí não conseguem mais expressar os seus sentimentos. E há estudos, Márcia, também, sobre adolescentes em estados depressivos que, ao tomarem a medicação, essa súbita melhora por conta desse efeito, não é, químico, alguns, obviamente não todos, alguns se precipitam em atos impulsivos pelo efeito medicamentoso, né, que
sobe de forma química, né, o estado de humor, o estado de ânimo, e pode precipitar para um ato derradeiro, não é? Uhum. Um impulso que é um efeito medicamentoso. Então, esse alerta também fica, né? Esse cuidado é preciso se ter em alguns casos. Não? Uhum. É sempre um cuidado, porque claro que quando a gente vai falando sobre os sintomas e o sofrimento psíquico de adolescentes, nós precisamos considerar, assim, que é uma rede de apoio que às vezes precisa se constituir. Então, quando vai para um serviço médico que o jovem também precisa, também é preciso esse cuidado, porque nem sempre aquilo que foi recomendado sobre o uso correto, por exemplo, da medicação, está sendo ministrado daquela forma. Porque se o jovem já vem com ideias de suicídio e que isso não está sendo de alguma forma percebido, o jovem muitas vezes se utiliza da própria medicação para cometer o ato, tomando ali, por exemplo, né, os comprimidos em excesso de uma forma que não foi aquela ministrada, né? Então, esse também é um risco, né? Sempre é preciso muito cuidado em relação a isso, né? Mas esse é um campo, assim, também que já se fazem muitas pesquisas e vem se desenvolvendo muitos trabalhos em relação a isso, porque justamente parece que isso não é suficiente, né? Se não for dado um espaço de escuta, de que esse jovem seja considerado no seu sofrimento, ou principalmente que ele se sinta, né, acolhido e escutado, eu penso que vai ser ineficaz a gente pensar num tipo só de abordagem, de tratamento, sem a gente pensar nas outras condições, que são condições que estão todas, né, em volta do jovem, nos espaços que ele circula, porque ele não circula só no consultório médico e nem só na sua própria residência. Ele circula principalmente nesses espaços sociais onde estão os outros jovens e é ali onde ele vai formando esses laços sociais. Então, qual a qualidade desses relacionamentos que o jovem vai tendo, né? Agora, quando a gente vai falando, não, esse aspecto que eu trouxe mais no início sobre que perspectivas temos para a nossa juventude aí no Brasil, a gente vai observando como essa condição social que foi modificando todas as esferas sociais a partir do neoliberalismo, dessas ideias que se apresentam como ideias normativas, porque o neoliberalismo é um sistema normativo que vai tentando justamente normatizar todas as relações e todas as esferas da vida. E isso, quando a gente vai para o campo, né, também da educação, podemos observar, assim, que mais ou menos dentro das pesquisas que eu fui fazendo e que eu fui fazendo um levantamento de dados históricos, mais ou menos desde 1990, que foi havendo um outro projeto para a educação brasileira e um projeto basicamente voltado para a formação para o trabalho, a esse interesse, uma formação para o trabalho. Então, foi havendo uma mudança do jovem com relação ao saber e com relação à escola. Então, com relação ao saber, porque o saber não está só na escola, né? Tá aí as tecnologias da informação e comunicação para demonstrar isso. Então, hoje, o conhecimento, as informações, elas podem ser buscadas em outros campos também. Agora, quando se tem esse foco da preparação do trabalho, aí nós vamos tendo essa divisão social, porque poderíamos nos perguntar quem está sendo preparado para o trabalho e a quem interessa toda essa preparação para o trabalho. Quando a gente fala essa preparação para o trabalho, a gente está falando nesse sentido mesmo de submissão e de alienação, que são conceitos antigos, né? Alienação, conceito desenvolvido por Marx, um conceito trabalhado pelo Adorno, uma alienação para que nada disso seja pensado, apenas seja reproduzido. Então, se temos uma educação que, ao invés de promover aquilo que o Adorno trazia como a emancipação do sujeito democrático,
e de repente temos uma educação que está voltada mais para uma alienação, suprimindo o pensamento crítico e a capacidade de crítica do jovem, então a gente já tem que pensar que alguma coisa aí está errada. Porque nós daí não estamos formando cidadãos para pensarem e escolherem, mas escolherem de uma forma que não seja esta imposta, né? Imposta de um jeito que, dentro da alienação, faz com que o sujeito ache que é ele que está escolhendo por si próprio, mas não, ele está sendo induzido a essa escolha também, não é? E aí, por que tem essa segregação, essa divisão, quando a gente fala em preparação para o trabalho? Porque nós temos aí a classe que a gente chama, lá desde que o Marx foi trazendo, da classe trabalhadora, e a classe dominante. Então, se formos pensar também nessa divisão entre quem tem condições de receber uma melhor educação, frequentar melhores escolas e ter uma preparação para aquilo que vai sendo exigido como pessoas líderes ou pessoas que vão assumir cargos mais efetivos aí na nossa sociedade, que esses jovens podem vislumbrar aí um futuro para aquela outra classe, talvez menos favorecida no nosso país, que não vão ter as mesmas condições, os mesmos privilégios, os mesmos recursos, e que é nesse sentido que aí a gente poderia justamente questionar qual a perspectiva de vida para esses jovens dentro de um lugar que eles possam se encontrar no social, que não traga todo esse sofrimento psíquico, né? Então, nesse sentido que eu acho que a gente vai abrindo e vai vendo que as questões que vão se apresentando, elas são, de fato, amplas, né? Amplas e complexas. Nós não podemos simplificar, né, Márcia? Nós não podemos simplificar e nós não podemos, de modo algum, concordar com correntes de pensamento que a gente tem observado, antagônicas, pelas redes sociais, pela web, culpabilizando esse sujeito por esse ato de desespero, por esse ato de extremo sofrimento, né? Ele está inserido em toda uma cultura que você abordou de forma muito esclarecedora, muito ampla, sem se perceber. As famílias estão mergulhadas nessa cultura, nessas prioridades que a cultura induz, não é? A que elas sigam o que elas pensem e se alienem, então perdem essa possibilidade de pensamento crítico, de se diferenciar, né? De toda uma orquestra, digamos, que funciona nessa questão de poder e submissão, né, que acompanha a humanidade desde sempre. E bem, então, há essa tendência hoje, a gente vê na web, de questionar culpabilizando ou julgando esse ato de dor, de expressão de dor, de desespero, de não encontrar saída, de não encontrar uma vírgula para continuar, mas só vislumbrar um ponto final, né, numa existência que perdeu, né, perdeu o valor, que perdeu sentido, né, perdeu a sua essência, e que o sujeito cai ali num vazio, né, se precipita num vazio, mas é um vazio de dor. Não é? Não se pode entrar nessa discussão do julgamento, de por onde passa esse ato. Sem sombra de dúvida, é um pedido de socorro e é um ato de expressão de dor, não é? Sim. Então, quando a gente vai retomando um pouco mais assim sobre algumas questões que Freud já colocava, sobre essa questão do mal-estar social, que é um mal-estar que ele já trazia, já estudava sobre isso, pensando essa constituição aí do sujeito na cultura, a gente vai vendo, então, como que o sujeito responde a essa cultura, né, e a esse mal-estar, né? E aí eu queria retomar como ele vai falando da história fantasmática do sujeito, né, trazendo um pouco mais agora para o sujeito, né, de que nessa passagem do sujeito para a adolescência, ele vai tendo que lidar com questões que têm a ver com aquilo que a gente chama do narcisismo primário, que era toda essa idealização dos pais em relação à criança, essa proteção que muitas vezes a criança vai sentindo ali o que pode ter mais ali no ambiente familiar, não é?
e que naquilo que ele vai mudando para a adolescência, vai tendo que lidar com esse ideal que a gente está colocando, porque não, ele vai saindo daquela posição do que os pais esperam de mim e do que eu posso fazer para ter o amor dos pais, e vai passando por uma condição de que reconhecimento eu posso ter no social, essa busca de reconhecimento, que é uma busca de encontrar um lugar para si no mundo, tá? Agora, a gente vai mapeando um pouco desse social que hoje temos, a condição de um imediatismo, de um mundo acelerado, onde há um convite para o sujeito ficar muito na posição do gozo, né? Como se fosse justamente essa ideia que eu estava trazendo da completude. Nisso, há uma condição de evitar a castração, evitar entrar em contato com aquilo que vem para limitar o sujeito, para dizer, olha, pode-se muita coisa, mas não pode tudo, né? E hoje a gente vai vendo assim que condição que o jovem vai encontrando para passar por esse processo de castração, de lidar com seus impulsos, né? Porque a pulsão, como Freud já falava, a pulsão faz parte do ser humano, mas para que nós possamos viver em sociedade, numa sociedade civilizada, nós precisamos lidar com os nossos impulsos, né, para que haja uma civilidade. E aí nós encontramos, pelo menos no Brasil, esse discurso que vem, muitas vezes, num discurso de violência, e que tudo se resolve, talvez por essa linha da violência, está meio que autorizando que esses impulsos, né, que essas pulsões vão tentando encontrar um caminho por aí, às vezes pela violência, né? Então, são processos, assim, também importantes da gente poder falar, porque aí nós vamos chegar dentro dessa condição toda, a pensar o que vem a ser essa depressão, porque quando a gente vai falando em suicídio, já vai linkando que a maior causa dos suicídios é o estado depressivo. Mas de que depressão nós estamos falando, né? Então, essa depressão a gente também pode entender como uma forma de responder a esse processo todo, porque, veja, para a passagem da infância para a adolescência, supõe um luto. É preciso lidar com o luto daquilo que vai ficando para trás, das condições da infância, e muitas vezes um luto que passa a não ser vivenciado, né? Porque vai entrando aí, porque lidar com esse luto, né, justamente o luto vai ficando à margem desse processo, porque a posição discursiva que o sujeito vai assumindo aí diante da perda, da frustração, de que modo que ele vai lidar com isso, e que muitas vezes a gente vê uma dificuldade do adolescente de lidar com esse luto, né? E aí ele vai fazendo sintomas depressivos, e o luto vai ficando à margem, né, de poder lidar com esse processo, que faz parte de um processo de crescimento, de amadurecimento, né? E nisso que a gente pode questionar mesmo o sentido da existência, né? A existência na constituição do sujeito, né, a gente pode dizer que isso ocorre desde aquele mergulho que a gente vai falando, que o sujeito vai fazendo na fala, na linguagem, vai se constituindo dentro de uma linguagem, dentro de uma cultura na qual ele está inserido, isso vai constituindo todo o sujeito, né? Aí como esse sujeito vai se vendo nessa imagem que ele vai constituindo de si próprio, que ainda é uma constituição de uma imagem do infantil, da criança, né? Uma imagem ainda fundada dentro dessa idealização dos pais em relação à criança, né? Mas quando vai chegando na adolescência, essa idealização parental, ela vai caindo, para entrar justamente nessa idealização da cultura da qual nós estamos descrevendo. Então, esse existir, ele vai implicando em responder a essa nova condição, que é, às vezes, impossível de ser sustentado na cultura, né? Da idealização que a criança vem vindo, de uma idealização parental, dessa ideia de onipotência, mas que no mundo
adulto ou da adolescência, isso já não é mais possível sustentar, né? Então vai caindo essa idealização, e isso é um processo de luto, de viver esses aspectos, né? Daí a importância da família compreender esse momento de passagem, não é? Na puberdade, Uhum, esse enlace social que precisa se dar nas amizades, fora da família, né? Onde os adolescentes vão buscar ideais, seja no meio onde eles habitam, as escolas, clubes, locais, mesmo a web, não é? Mas também seus ídolos, como você disse, né? uhum, Eles estão imersos a uma série de referências que deixa de ser somente a família, é uma passagem para outras referências. Mas uhum, então aí também o adolescente vive um luto, ele ganha um laço social lá fora, novas amizades, novas referências, mas ele precisa renunciar às edípicas que a gente chama, não é? As uhum, familiares, e muitas vezes é difícil para os pais compreenderem essa passagem, né, essa uhum, renúncia necessária, esse acesso ao que está lá fora do núcleo familiar. Então, é importante que os pais compreendam também essa passagem, né, que possam dialogar, que possam conversar, que tenham sentimentos também de compreensão, né, uhum. e acolhimento a essa travessia que o adolescente realiza, não é? Sabe que você trouxe um ponto assim bem importante, porque isso a gente vai se deparando muito na clínica também, que é essa solicitação dos pais para conversar. Os pais às vezes vêm com um sentimento assim, aonde que eu fracassei, aonde que eu errei, ou de não saber lidar mesmo com a situação que vai se apresentando, o quanto os pais se angustiam com sintomas que às vezes o jovem vai apresentando, e mesmo com fantasias que às vezes o jovem vai trazendo, quando trazem, por exemplo, fantasias mesmo de violência, mesmo que não tenham atos praticados de violência, mas às vezes há uma fantasia sobre isso, e quando o jovem fala sobre isso, angustia os pais. É. E aí a resposta dos pais, Márcia, o que você percebe na tua clínica tem um efeito, tem uma eficácia maior, né, nesse momento difícil que os adolescentes atravessam, né? Você percebe, assim, um posicionamento que causa mais distanciamento e mais sofrimento, e você Uhum, deve observar também um efeito contrário, que um posicionamento dos pais, um lugar que os pais vão dar para esse adolescente, pode justamente, né, provocar uma melhora no quadro que ele pode estar apresentando. uhum, sim. E também, claro que cada situação que a gente trabalha são situações diferentes, e a gente vai lembrando de uma ou outra situação que acaba marcando mais, que se apresenta, assim, também nas várias formas que cada família tem, de lidar justamente com a questão da sexualidade. Então, quando tem, por exemplo, pais que vão tendo um discurso de que o filho ainda é meu bebê, ou é o bebê da casa, que às vezes há uma negação da entrada desse filho na adolescência, como os pais, alguns se assustam no ter que lidar com essa nova condição da sexualidade dos filhos, o que falar, o que dizer, como falar, que abertura que dá para falar sobre isso ou não, assim como temos famílias que às vezes tratam isso com mais naturalidade, já não existe tanto um tabu dentro de casa para falar sobre isso, mas para outras famílias isso também é visto como um tabu. E, e o jovem, ele tem uma necessidade de falar sobre isso, mesmo que também ele muitas vezes não quer falar também com os pais sobre isso. E eu acho que aí a importância que entra o nosso trabalho na clínica, porque ali o jovem encontra um espaço para falar sobre isso. Não que isso seja um segredo, mas é diferente realmente falar com o analista, falar com amigos e falar com os pais sobre isso. Porque os filhos também vão colocando os pais numa certa posição, e nesse processo de desenvolvimento da própria autonomia, eles também querem ir promovendo um certo distanciamento ali com os pais, que
que, às vezes, alguns pais não conseguem suportar. E aí fica aquela dúvida, mas que posição que eu ocupo? Eu sou amiga do filho, da filha, eu sou mãe, eu sou pai, quer dizer, que posição que vai ocupar, como se tivesse que modificar essa posição e dizer, não, agora me tornei amiga, né? Ou querer ser analista dos filhos, né? E os filhos tentando estabelecer realmente ali um certo corte com esta relação, justamente para que eles possam ter espaço de encontrarem esse lugar para eles no existir, da forma como querem existir. Dá lugar, né, para o desejo, dá lugar para a palavra, dá lugar para o diálogo, Uhum, sempre uma possibilidade de diminuir o mal-estar numa família, né? Então, uhum, quando o adolescente não se sente à vontade para falar com a família, para abrir as suas questões, não é? Se ele vem ao consultório, ele encontra um lugar neutro, um lugar acolhedor, um lugar para ele colocar as suas questões todas, sofrimento, uhum, e elaborar, né? Passar pelo processo de elaboração. É um lugar que nós oferecemos para eles, né? uhum, E que, por vezes, é difícil, né? A inibição, as dificuldades, as resistências acontecem, mas falar ainda é uma possibilidade de elaborar, que a gente testemunha, né, na nossa clínica, uhum, os sim, efeitos positivos dessa fala, que pode acontecer sim na família, mas nem sempre os adolescentes querem, né, se expor diante da família. uhum. Eu tenho lido alguns trabalhos muito interessantes, algumas pesquisas que têm sido feitas em alguns ambientes, não só ambiente de escola, mas ambientes socioeducativos, de pesquisadores, colegas psicanalistas, que têm levado esse dispositivo da escuta da psicanálise para esses ambientes, Uhum, e com resultados muito interessantes nesses trabalhos, né? Dessa oferta de um espaço de escuta, por exemplo, dentro da escola, onde se fazem rodas de conversa, ou se usam dispositivos como pequenos vídeos, dentro dessa linguagem mesmo, da cultura digital, de usarem vídeos, trechos uhum, de filme, cinema, enfim, e que vai promovendo uma outra forma de lidar com essa passagem adolescente, com essa construção mesmo, né? Uma construção da subjetividade, de um novo posicionamento, porque é, isso parece que foi algo assim que, de alguma forma, nesse nosso contexto social, de uma aceleração do imediatismo, ou de outras formas de laço social, porque eu acho que esse é o ponto, né? Como o laço social foi mudando as suas configurações aí ao longo dos anos, mas a gente tem que olhar a forma que existe hoje e o que se perdeu nisso. E como recuperar esse trabalho de um espaço de escuta, realmente. A psicanálise tem plenas condições de fazer isso, e, e poderia estar fazendo mais, eu diria, porque eu acho que a gente ainda tem poucos espaços assim das pessoas, dos psicanalistas também saírem mais dos seus consultórios e entrarem mais nesses espaços sociais, porque eu acho que essa é uma psicanálise viva, né? A gente precisa saber o que acontece aí no social, nas mudanças culturais, para a gente também poder entender a subjetividade e a sintomatologia de cada época. sim, essa é uma outra questão muito importante, interessante, que, né, precisamos refletir mesmo. E, bem, estamos nos aproximando do final, né, do nosso encontro. Uhum, Quero te agradecer pelas contribuições, pelas reflexões que você trouxe, sempre muito interessantes, sempre ampliadas, não é? Não se restringe somente ao teu pensamento clínico, mas ao pensamento social, né? uhum, Você participa de pesquisas importantes desse contexto social da educação, principalmente, né, no aspecto, nos aspectos que envolvem a adolescência. uhum. Então, quero te agradecer e, né, por mais esse encontro e que possamos falar em breve sobre alguma outra questão, né, que você deseja trazer aqui e Sim. compartilhar conosco.
Eu também agradeço o convite. Esse tema, a adolescência já é um tema que eu estudo há muito tempo, é um tema que me instiga muito ao estudo, eu gosto muito do trabalho da clínica com adolescente, com a educação, a cultura, então acho que trocar essas ideias e também levar isso a um público que possa conhecer um pouco mais disso, eu acho que sempre favorece, porque esse é um assunto que eu penso que nunca se esgota. Eu acho que falar de adolescência e dessas mudanças na configuração do laço social, as subjetividades, são assuntos que não se esgotam. Sempre vamos ter o que falar sobre isso, né? Sim. Obrigada, então, pela oportunidade aí. Obrigada à nossa equipe também de apoio conosco aqui hoje, e fica um abraço a todos e um convite para virem ao próximo encontro. Um abraço, Márcia. Um abraço, obrigada.